Graça e esperança, igreja. Hoje os nossos podcasts, quarta-feira, cuja série é Orações da Bíblia. E o texto que eu quero compartilhar hoje com você se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, vamos ler do versículo 16 ao 33. É a oração de Abraão. Diz assim a palavra do nosso Deus: E tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de mim fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de mim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. E insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão: e eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. E respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: e não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Essa palavra, ela nos ensina alguns passos sobre oração. Então, eu quero tirar a sua atenção ali de Sodoma e Gomorra e voltar a sua atenção para Abraão e o relacionamento que ele tinha com Deus através da oração. O contexto é o seguinte: Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e Abraão passa a interceder. Por quê? Porque o sobrinho dele, Ló, mora na cidade. Ele, a esposa e as filhas. Então Abraão começa a interceder e falar assim para o Senhor: Senhor, você vai destruir Sodoma, mas se tiver 50 justos? Mas se tiver 45? E aí Abraão vai ali conversando com Deus, numa intimidade, Numa intimidade, porque ele tinha um relacionamento, de amigo com Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero trazer a palavra de hoje sobre a oração de Abraão, é que eu e você devemos fazer como Abraão, ou precisamos fazer. Eu não vou usar nem o verbo dever, mas precisar, porque quem precisa sou eu e você.
A gente precisa ter essa prática de oração. Abraão ali, ele não estava intercedendo por ele, pela esposa dele, né? Ele não estava ali cobrando a Deus com relação a seu filho, né? A promessa que Deus tinha dado para ele, né? Na verdade, Abraão estava ali intercedendo por uma outra família, né? A família aí do seu sobrinho. E o que me chama a atenção de Abraão é que ele poderia estar voltado para a necessidade dele, para aquilo que a família dele precisava, para aquilo que estava acontecendo dentro da casa dele, mas não. Ele, como um homem de Deus, né, conhecido como pai da fé, hoje, né, pela tradição da igreja e hoje pela igreja, Abraão é conhecido como pai da fé. Lá na carta de Hebreus, o autor, ali no capítulo 11, ele já começa a falar dos heróis da fé e já cita Abraão como pai da fé, aquele que creu, né, mesmo não vendo, né, aquele que trouxe à existência o que não existia através da fé. E porque Abraão era um homem de fé e um homem de crença, né? Ele ali sabia que o único que poderia mudar aquela situação, parar, né, aquela destruição sobre uma cidade, era o próprio Deus. E ali ele intercedeu. Presta atenção, Abraão não estava intercedendo, né, por uma cidade que era justa, para uma cidade que estava tudo ok, né, que fazia as coisas corretamente. Não, Abraão estava intercedendo por uma cidade, né, como você vai ler ali no texto bíblico, que fazia abominações aos olhos de Deus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, o Senhor traz à sua mente, ao seu coração, para que você interceda para uma pessoa em específico, né? Mas não porque ela faz as coisas que agradam a Deus. Pelo contrário, é porque ela faz coisas que desagradam a Deus. É porque o caminho dessa pessoa está levando ela para a morte eterna. Então Deus quer chamar eu e você para nós sermos intercessores dessas pessoas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Aquele que está caminhando de forma correta, aquele que anda em justiça, aquele que anda em retidão, aquele que obedece às autoridades, aquele que é trabalhador, que é trabalhadora, certamente o Senhor vai abençoar. Certamente essas pessoas vão ter ali, vão colher o fruto do trabalho, da honestidade deles. Mas quem precisa da minha e da sua oração são outros tipos de pessoas. São as pessoas que têm caminhado para a morte. São as pessoas que vivem as suas vidas sem pensar em Deus. São as pessoas que, através de suas mãos e das suas atitudes, cometem aí violências, assassinatos, roubos. Esses tipos de pessoas precisam da nossa oração. Sabe por quê? Para que Deus venha se manifestar na vida deste homem, desta mulher e mudar essa situação. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, quando uma pessoa má, quando uma pessoa violenta, ou quando um ladrão, né? Ou quando um assassino, e aí você pode colocar toda a espécie de atrocidades, né? Se converte, é benefício meu e seu. É benefício da sociedade. Já pensou o bandido se converter? Glória a Deus. Não vai ter um bandido na rua com arma para assaltar ninguém, para matar ninguém. Sabe, Deus tem nos chamado a mim e a você para que a gente seja como Abraão, começar a interceder. Abraão ali, ele usa uma tática de orar a Deus falando, olha, o Senhor vai destruir aquela cidade, mas certamente tem justos lá, né? Não destrói não, né? Tenha, Senhor, piedade e dá mais uma chance para Sodoma e Gomorra, porque certamente tem justos naquela cidade. Aí você fala, pastora, mas como que eu vou usar
Qual vai ser o meu argumento? O seu argumento, meu irmão, minha irmã, diferente de Abraão, que olhou para as pessoas que eram justas, para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra em favor dessas pessoas. A gente pode usar a graça. A gente pode usar Jesus Cristo ali na cruz e pedir para que o Senhor venha converter essas pessoas. E pedir para que o Senhor venha mudar a vida dessas pessoas. Não são justas, pelo contrário, né? Causam prejuízo para a própria casa. Eu fico imaginando um pai, uma mãe, né? Um filho, uma filha, né? Que tem aí na sua vida essas pessoas, né? Enfim, que causam dor dentro da casa. Aí o nosso pensamento quem sabe o melhor mesmo é que essas pessoas morram. Na verdade, meu irmão e minha irmã, o melhor mesmo é que essas pessoas se convertam, que elas parem de viver uma vida que leva à morte e parem de gerar morte, dor e sofrimento para as outras pessoas. E que elas possam viver a plenitude da graça e viver uma vida de justiça. Isso é possível. Abraão ele só tinha esse argumento no Antigo Testamento porque ainda não havia graça. Né? Havia misericórdia, mas não havia graça. É diferente. A graça é favor imerecido. É quando a gente pode se chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, essa pessoa ela faz tudo de errado. Além de ela causar dor, além dela causar sofrimento, ela também causa prejuízo. E você pode chegar diante do Senhor: Senhor, a lista aí é grande, mas o Senhor é Deus que pode mudar essa situação. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai ouvir a nossa oração. Porque a gente vai estar pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos pedindo em favor de uma vida, de uma pessoa. Né? Que também lá na cruz do Calvário, o pecado dela ali também ficou na cruz. O nosso ficou e o dessas pessoas também ficaram. Só que eles precisam ter um encontro com Deus. E isso, Deus, ele é especialista em encontros e em mudar vidas. Então faça como Abraão, interceda. Abraão era insistente. De 50 ele parou para 45. De 45 ele já foi para 30. De 30 ele foi para 20. Se ele tivesse ido mais um pouquinho, ele tinha salvado a família toda. Porque os justos ali só era a família de Ló. Né? E eles não eram 10, né, aquela família, né? Eles eram compostos por menos de 10 pessoas. Então não pare de orar, não pare de interceder, não pare de pedir. A gente ainda tem um argumento a mais do que Abraão. A gente tem Jesus Cristo, a gente tem a graça. E a gente pode falar para o Senhor para que Ele mude a vida dessas pessoas, ou desse tipo de pessoa que eu citei aqui. A gente pode usar o argumento da graça. A gente pode usar esse argumento. E a gente pode chegar: Senhor, o Senhor tem poder para mudar essa situação. Ao invés de pedir a morte, ou de sentenciar, ou de não orar, ou de pedir a punição, pelo contrário, peça que o Senhor transforme a vida dessas pessoas. Eu creio que essa intercessão de Abraão ali por Sodoma e Gomorra não era somente porque ele queria salvar o sobrinho. Pelo contrário, ele queria que Deus tivesse misericórdia de Sodoma e Gomorra, que talvez ali, né, pela influência de Ló, pela casa de Ló, aquela cidade poderia ser transformada. Mas não foi isso que aconteceu. Mas eu tenho a certeza, contudo, eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele escuta as nossas orações. E para finalizar, eu quero contar um testemunho para você que está aí ouvindo o podcast. Na minha família também, a gente tivemos, não, agora a gente não tem mais, a gente teve pessoas que se envolveram com a criminalidade. Eu tive um primo meu que se envolveu com vários, né? Que se envolveram com a criminalidade. E meu avô, e minha avó, e minha mãe, e todos
todos os meus tios e tias que estavam na igreja, a gente orava constantemente para que esses nossos primos e primas saíssem deste caminho, né? E não só da criminalidade, vem a questão do vício, né? E como diz a palavra de Deus, um abismo chama o outro, né? E a gente orava, e talvez naquele momento que as coisas aconteciam, a gente não via, né, o resultado ali de imediato. E isso demorou muitos anos. O meu avô veio falecer, a minha avó veio falecer e não viu as mudanças acontecer. Mas as mudanças aconteceram. Hoje eu sou testemunha dessas mudanças. Então, eu falo para você, vale a pena orar? Vale a pena orar. Eu já contei um testemunho na nossa igreja e aqui eu reitero. Eu passei mais de 20 anos orando por uma prima minha. A gente fala uma para outra. Ela fala para mim, Viviane, você foi a minha primeira amiga, que a gente era amiga de infância. A gente brincava juntas, né? A gente saía, aprontava muito, né? Juntas. Ela fala, você foi a minha primeira amiga. Eu passei orando por essa minha prima mais de 20 anos, 21, 22 anos. E hoje ela está na casa de Deus. Então, aquilo que você acha impossível para o Senhor não é. O que eu e você precisamos é aprender a interceder, a orar e a confiar, até que o Senhor venha se revelar à pessoa que a gente tem orado e venha mudar a história e a vida dessa pessoa. Então faça como Abraão, se coloque diante de Deus, interceda e não pare de interceder até que o Senhor transforme vidas, amém? Quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, que possamos, Senhor, ter uma prática de oração, que possamos, Senhor, ter uma intimidade contigo, que possamos, Senhor, eu não falo gastar tempo, mas eu falo, Senhor, em aproveitar as horas e o tempo que a gente tem para estar contigo, para estar, ó Deus, ali orando, intercedendo por pessoas que ainda, Senhor, ainda não foram despertadas pelo Teu Santo Espírito, não foram alcançadas pela Tua graça, ainda não vivem nessa dimensão que a gente vive, que é a dimensão da graça, do amor e da misericórdia. São pessoas, ó Deus, que vivem a vida, ó Deus, perdidas e que se autodestroem. Mas eu tenho a certeza, Senhor, que quando o Senhor despertar a cada filho, a cada filha tua, para que eles sejam, Senhor, muito mais, além de adoradores, intercessores. Que sejam pessoas, Senhor, que sustentam não somente a sua casa em oração, mas que sustentam um bairro em oração, que sustentam, Senhor, a rua em oração, a Deus, que sustenta, Senhor, a cidade em oração. É necessário, Senhor, que a gente se coloque diante de Ti e interceda, Senhor, pelo local que o Senhor nos colocou. Ah, Deus, venha mudar a nossa história. Para que a gente, Deus, tenha vida transformada, é necessário, Senhor, estar constantemente contigo. Pai, venha dar, Deus, fome e sede da Tua palavra para este Teu filho e para essa Tua filha. E também venha dar fome e sede, Senhor, no que se refere à oração. Que eles possam, Deus, saber que a oração, ela tem poder. E a oração insistente, como a de Abraão, tem poder para mudar a sentença de morte que anda rondando, Senhor, o nosso país e o mundo. Tenho certeza, Deus, que muitos e muitas orações têm chegado até a Ti. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já está vindo ao nosso encontro e mudando essa situação. E eu quero encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Até domingo, igreja. Não vou dar bênção, vou dar bênção, tá? Vou dar bênção hoje no domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito seja na sua vida e nela permaneça. Vem? Até domingo, viu? Espero vocês aí no culto de domingo para a gente ceiar e amanhã tem a nossa devocional, tá? Que Deus abençoe a sua vida.